Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias dúvidas que vocês me enviaram, onde encontrar as compras e vendas que os controladores diretores têm executado, será que eu irei investir na Vale e também será que o Banco Santander irá retornar para a minha carteira. Aí bora lá, direto e reto, comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão, que em geral eu acabo lendo todos os comentários. Então a primeira foi do Leonardo, e ele perguntou como é que faço para saber quando os diretores e os conselheiros estão vendendo as suas ações. E esse dado tem que ser público e mês após mês as empresas reportam esse tipo de informação. E aqui eu vou mostrar dois caminhos. O primeiro deles, vocês podem entrar no site fundamentos.com, depois digita o ticker da empresa, por exemplo, o da Ferbasa, FESA 4, depois clica em dados históricos e aqui abaixo terá essa parte de insiders e também recompras de ações. Então, após isso, aparecerá de forma mensal para junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro deste ano e também dos períodos passados. Então perceba que de janeiro de 24 até junho de 24, mês após mês, os diretores, os conselheiros e os controladores da Ferbasa estão comprando um pouco das suas ações após essa queda recente. E aqui possui o preço médio compra de R$ 7,84, R$ 8,00, R$ 8,12, R$ 8,81, R$ 9,81 e de R$ 38,00. Aí parece distorcido porque aconteceu o desdobramento de uma ação para 4 ações. Então, na prática, o preço de compra de janeiro tem que dividir por 4 por causa do desdobramento de ações. Já a segunda forma de conseguir esse ponto das movimentações, entra no site de relacionamento com o investidor da empresa e, por exemplo, eu entrei no site de RI da Irani e cliquei em informações ao mercado e depois documento CVM. E aqui aparecerá valores mobiliados, negociados e detidos e também terá aqueles informes mensais das movimentações que aconteceram dos diretores, conselheiros e dos controladores. Então, vocês podem baixar esse arquivo para ter noção quem é que está fazendo isso, se é um diretor, se é um conselheiro ou se é o controlador que está comprando ou vendendo as suas ações. E esse tipo de informação é muito boa porque se o próprio controlador está comprando, se os próprios diretores estão comprando e eles possuem décadas de experiência e estão dentro da empresa, na maioria dos casos, há bastante tempo, e estão comprando mais ações, isso pode ser um indício que eles acham que os papéis estão baratos. Porém, esse ponto não quer dizer que o papel chegou no fundo, e eu já vi certas pessoas comprando, e mesmo assim a empresa continuou derretendo na cotação. Então aqui no caso, nada garante que esse 7,80 é o fundo da Ferbasa. Outro ponto no site DRI, e também aquele outro site que eu destaquei, é possível encontrar as recompras de ações mensais. E aqui, no caso da BB Seguridade, para abril, maio e junho, a empresa recomprou com muita intensidade. Por exemplo, 5,7 milhões de ações em abril, o que deu 0,29% de yield. Depois, para maio, a empresa recomprou 222 milhões de reais em ações, o que deu 6,8 milhões de ações. E depois, para junho, foi recorde a recompra 14,3 milhões de ações por um preço médio de 32,62, o que representou, entre aspas, um dividend yield de 0,7% se a empresa tivesse distribuído esse recurso na forma de proventos. E também sobre essa parte da recompra de ações, também está no site da RI. Por exemplo, digita BBSE RI e aparecerá logo aqui dividendos e recompras de ações. Fora Central de Resultados, para vocês olharem o balanço da empresa, apresentações e muito mais. Então, eu sempre encorajo as pessoas a entrarem no site da RI, porque contém muitas informações valiosas sobre a empresa que você quer estudar. E aqui no caso sobre as recompras, de agosto de 23 até junho deste ano, a BBSE já recomprou 55,5 milhões de ações, por um preço médio de R$ 32,20, o que representou um gasto de 1,8 bilhão com recompras de ações. Então, se eu pegar 1,8 bilhão e dividir pelo valor de mercado atual, isso representaria 2,6% de dividend yield, que, entre aspas, está camuflado e não aparece nesses 8,2% que a empresa pagou. Então, na prática, se eu pegar o dividendo no bolso da acionista, mais a recompra de ações, o shareholder yield seria de
10,8%. Então, aqui no caso, tem certo yield camuflado por causa dessa recompra de ações bem interessante. E esse fato acontece com outros nomes, por exemplo, a Camil, a Irani, a B3 e outras empresas que seguem recomprando as suas ações. Então pode existir certo yield camuflado que não aparece nos sites porque eles só pegam o dividendo mais o JCP que foi pago. Outro ponto, apenas para relembrar, eu estou gravando este vídeo no final de julho e em breve, no dia 5 de agosto, terá a divulgação do balanço da BBSE relativo ao segundo trimestre deste ano. E a empresa destacou que foi aprovado uma proposta de 2,7 bilhões em proventos e a Datacom será divulgada no dia 5 de agosto, mas em geral a Datacom acontece poucos dias após a divulgação do resultado. Então aqui no caso, essa proposta representa uns 1,39 por ação, ajustando a base acionária por causa da recompra de ações, já que as ações recompradas vão para a tesouraria e elas não possuem direito ao recebimento de proventos. Então aqui no caso, temos 4% de yield em função da cotação atual de 34,60. A Datacom deve acontecer lá para o dia 10 a dia 13 de agosto e o pagamento costuma acontecer no final de agosto. E esse fato é bastante previsível e basta olhar o histórico de proventos da empresa no Investor 10. Então sempre acontece para fevereiro e agosto de cada ano. Outro ponto, vocês podem fazer essa mesma reflexão, quanto é que você irá receber de renda passiva, e é só pegar a quantidade de ações e multiplicar pelo provento líquido esperado. Então, se eu pegar 1,39 vezes 7.315 ações da BBSE, que eu possuo na carteira do canal, então só essa posição irá me gerar 10 mil de proventos líquidos para agosto, fora vários pagamentos da Caixa Seguridade para agosto, do Banco do Brasil, da Copasa, da Irani e também de outros nomes da minha carteira. Então aguardem que o segundo semestre costuma ser recorde de proventos. Então se o primeiro já foi excelente, então só aguardem porque a tendência é que o segundo semestre seja melhor. Tanto por causa do crescimento da quantidade de ações que você foi acumulando, além do que, olhando para o histórico da Bolsa, o segundo semestre costuma ser mais recheado no quesito pagamentos. Já outra pergunta, Neto vai comprar o Banco Santander? Já outra pergunta, Neto vai comprar o Banco Santander? E para quem não sabe, o Banco Santander já participou da minha carteira e eu retirei para comprar a Copasa aos R$15, o que acabou sendo um bom negócio, porque a Copasa disparou na cotação, fora que a empresa pagou uns R$3 de proventos por cada ação. Então meu preço médio ajustado vai para uns R$12 e alguma coisa desde aquele aporte. Então ele pode ter comentado sobre isso do Santander, que tem essa perspectiva de melhora no resultado. Recentemente o Santander reportou 3,3 bi de lucro, o que ficou 44% acima do que o segundo TRI do ano passado, e o mercado espera pelo crescimento do resultado. Mas a minha reflexão é que eu prefiro outros bancos para minha carteira, porque eu não acho o Santander barato, 11 vezes o seu lucro. Então ainda é aquele caso de aposta que o resultado tem que melhorar, tem que entregar, tem que crescer a rentabilidade para de fato compensar o investimento nesse preço. Então tem tantos bancos que já estão baratos e já estão entregando um bom resultado, então seria literalmente trocar o certo pelo duvidoso. Porém, aparentemente sim, existe essa assimetria, porque o mercado espera pela recuperação nos lucros, principalmente para 2025 e 2026, e pelo que eu vejo, o mercado espera que o lucro de 2025 irá alcançar esse topo de 2019. Então, se for o caso, o lucro irá subir e o mercado segue batendo na cotação. Então, sim, poderia ter essa assimetria com essa perspectiva de crescimento no lucro e o mercado batendo na cotação. Porém, isso são as previsões do mercado e nada garante que esse fato irá acontecer. Já outro ponto, Elizabeth perguntou por que eu não possuo a Vale na minha carteira. E aqui eu separei 4 pontos. O primeiro deles é que eu acabei focando na Ferbasa, que também é uma mineradora, porém não atua na parte de minério de ferro. E o segundo ponto, que esse fato acontece com todo mundo, é que meu dinheiro é finito e não dá para colocar várias empresas na minha carteira. E eu não gosto desse ponto de acrescentar certa empresa na carteira para representar 0 ponto nada do portfólio e eu fico sem dinheiro para aumentar as minhas posições. Então, se for para colocar
0,5% de certa empresa na minha carteira, eu nem prefiro colocar essa empresa no meu portfólio, porque eu iria acabar optando por engordar as outras posições da minha carteira. Já o terceiro ponto, quando a Vale estava barata, eu acabei focando em outras empresas que também foram bons investimentos. E o quarto ponto é que eu não posso falar que nunca eu irei investir na Vale e etc. E eu não descarto em colocar na carteira, pois é uma empresa que eu estudo há anos e sempre eu fico no radar. Fora outras empresas que eu sempre estou acompanhando. Já outra pergunta da Autoescola Silva Lopes. Neto, você tem algum vídeo sobre rebalanceamento da carteira? E não tem porquê. Eu não faço isso e eu não acredito nesse ponto olhando para a minha estratégia. E em geral, eu gosto de concentrar e persisto meses ou anos aportando, às vezes, na mesma empresa. Então essa empresa pode ficar com um percentual elevado na minha carteira e eu não vou me importar com esse ponto. E por fim, a última pergunta do José. Irani paga proventos trimestrais? E sim, e a Klabin também faz a mesma coisa. E a Datacom, tanto da Irani e da Klabin, são bem parecidas. Porque a Irani anuncia 5 vezes por ano, com a Datacom para março, abril, maio, agosto e novembro. E neste ano já tivemos para março, abril, maio. E se seguir neste ritmo, iremos ter mais 2 proventos, um para agosto e outro para novembro deste ano. E em breve, acho que será no dia 30 ou 31 de julho, que acontecerá a divulgação do balanço da Irani. Porém, o mercado espera por um balanço fraco e como esse provento de agosto só representa 25% do lucro, então o mercado espera por um provento baixo para agosto e novembro deste ano. Então, o grande pagamento da Irani costuma acontecer com a Datacom para abril de cada ano e o pagamento para maio de cada ano. Então, tem que entender o calendário para não ficar reclamando porque o provento foi baixo, porque esse fato é natural, já que o payout trimestral é bem baixo, de apenas 25%. E lá para abril, poderá acontecer 25% de payout sobre o lucro do ano inteiro. Então, por isso que o provento de abril acaba sendo bem maior. Então, pessoal, respondemos aí várias dúvidas que vocês me enviaram. E fiquem à vontade para comentar mais dúvidas e sugestões de vídeos. Fora isso, considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor, fora planilhas com preset e projeções, notícias, Telegram, meus aportes e muito mais. E se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é muito boa e muito completa, e aqui abaixo possui um link do formulário de um parceiro do canal. E após vocês preencherem essa planilha, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.